2023, o Brasil já registrou mais de 1 milhão de casos de dengue, 1 milhão e 300 mil casos de dengue, com quase 600 mortes confirmadas. Tem agora, gente, uma vacina, é a Qdenga. Ela já foi aprovada pela Anvisa em março e protege contra os 4 sorotipos do vírus. Então, quem vai falar pra gente sobre essa novidade, né, é a professora da PUC, farmacêutica e doutora em microbiologia, Aline Stipp. Obrigada, Aline, pela sua presença hoje aqui. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite. E obrigada pelas meninas aí. As filhas dela estão aqui nos bastidores de férias. É isso aí, hoje fui acompanhada. Aline, dengue, eu acredito que mais do que nunca é um assunto de saúde pública, né? Que tem preocupado mesmo as autoridades em todo o país. Ela tem avançado realmente ao longo dos anos? A dengue, ela é uma arbovirose, né, e ela é endêmica no nosso país. Então, do sul até o norte, a gente tem realmente muitos casos, né? Lógico, o vírus, o mosquito não gosta muito de clima muito frio, por isso que no sul a gente tem menos. Mas em 2021 a gente teve casos também lá pela mudança climática, né, por essa transição de pessoas, então acabou se alastrando mais. E em 2021 ela ficou esquecida, Patrícia. Devido à Covid, né, a pandemia, a gente teve muito ênfase no Covid e a gente acabou abandonando as outras doenças endêmicas. E aí, 2022, ela vem com um pouquinho mais força e esse ano ela promete. Aqui a gente vê a comparação, esses dados são do Ministério da Saúde, o aumento de casos, né, Su, esses percentual. Isso. 95, se a gente teve um aumento de 31,4, olha como que saltou para 2021. Mesmo as pessoas estando em casa, porque teve tudo fechado lá, 2020 e tudo. Sim, porque o mosquito continuou, né, o mosquito é o principal vetor, né, da dengue. E aí o vírus ele continuou no nosso país. E mesmo as pessoas estando em casa, eu acho que aquele cuidado, né? Porque a água parada é o principal causa que tem essa transmissão, porque é onde o mosquito se procria. E tendo o mosquito, a gente tem a transmissão. Se acabar com o vetor, a gente acaba diminuindo os casos. Não que vá desaparecer o vírus, Patrícia, mas a gente tem uma diminuição muito drástica. E esses lugares com água parada, a gente tem multiplicação. Até porque, né, segundo a Secretaria de Saúde, mais de 90% dos focos estão dentro de casa, lá no seu quintal, no seu vasinho de planta, na aguinha que você dá para o seu animalzinho. Ou seja, tem que cuidar. Aí vem essa vacina agora, a Qdenga, aprovada pela Anvisa. Isso deve ser um divisor de águas daqui para frente. Isso, ainda não está na rede pública, né? Porque a rede pública está aguardando a vacina do Butantan, que está na fase 3, já está bem adiantado. E a Qdenga vem por uma promessa que ela pode ser vacinada com crianças a partir de 4 anos até os 60 anos. E não necessariamente precisa ter dengue, né, prévia já relatada. Então, um paciente que não sabe ou que nunca teve dengue, ela pode tomar essa vacina, diferente da anterior que a gente tem aí no mercado. A gente tinha, né, queria relembrar isso, a gente teve há alguns anos uma vacina em que o Paraná acho que foi o pioneiro, né, aplicada só em jovens, eu me lembro de 15 a 27 anos, aquilo lá não evoluiu, né, Aline? Infelizmente, porque a gente tem que ter o esquema vacinal completo, né, então se você tomou a primeira dose, não tomou a segunda, às vezes o intervalo, ele é um pouco ou muito longo ou muito curto, às vezes o jovem não revacina, e a gente não tem o esquema vacinal completo, isso invalida aquela vacinação. E aquilo ali não foi para frente. O Paraná recebeu uma grande quantidade de dose e aí foi, né, porque como os jovens são os que mais transitam, aí foi dado em jovens primeiramente. Mas era para ser um estudo evolutivo, começar em jovens, depois em adultos jovens e depois em adultos. Mas infelizmente a gente não teve essa completude desse esquema. Esse tipo de coisa não acaba fazendo com que a população, já que a gente também vende muita fake news em relação à vacina da Covid, fazer com que a população fique mais resistente em relação à vacina? Teve lá, o governo do Paraná deu lá atrás, não deu certo, então eu não vou tomar Qdenga. Na verdade, realmente, eu acho que a gente precisa de um pouquinho de mais seriedade nesse assunto, Patrícia. Assim, se a gente confiar, né, então, no nosso governo, confiar em quem está falando aquela informação, eu acho que toda informação é válida. A população, realmente, ela ficou muito presa em fake news, muitas coisas foram ditas, né, durante a pandemia, que realmente desencorajou. E diferentemente
da Covid, a doença da dengue, ela vem sendo estudada há mais de 10 anos, né? E, lógico, são pouquíssimos laboratórios no mundo, diferente da Covid, que foi um boom de laboratórios que começaram a pesquisar. A Qdenga, ela vem de um laboratório japonês, uma indústria farmacêutica muito renomada, né? E ela é muito legal, essa vacina, porque ela acaba abrangendo os 4 tipos de sorotipos da dengue. Né? Ela é de um vírus atenuado, né? Um vírus que ele vai entrar no seu organismo, ele vai estimular a sua imunidade. Ele não vai causar a doença, tá? Mas ele consegue cobrir os 4 tipos de dengue que a gente tem. A dengue é uma doença de países mais tropicais, né? Com um clima mais quente. Tem em outros países também, que você falou que o laboratório é japonês? Sim, tem. Onde tem o vetor, né? Que é o Aedes aegypti, que é o mosquitinho, ele vai ter essa arbovirose, ela vai ser. Pode ser que não seja tão endêmica devido ao clima, né? Então, o clima mais baixo, de temperaturas mais baixas, o mosquito ele não transita. Porque assim, o clima quente, ele estimula a proliferação desse mosquito. Então, quanto mais mosquito tiver, mais dengue a gente vai ter. E ainda que no Brasil, né, a gente teve um verão bem chuvoso, né? E aí vem mais água parada, que são os 2 fatores, né? Água parada, quente, água umidinha, assim, morninha, né? Isso. É bom para o mosquito. E ao contrário do que a gente imaginava, não precisa ser água suja parada. Água limpa também ele consegue se procriar. Então, assim, independente de poças de água, garrafa, qualquer coisa que a gente dê, um tapoerzinho. Até uma assim, tampinha de garrafa PET, gente. Isso. Viu? Vira. Mas não é no meu quintal. Mas assim, pensa que você pode passar ali. E hoje, assim, gente, infelizmente, a cada 10 mosquitos, acho que 9 são o Aedes aegypti. A gente tem uma proliferação muito grande, principalmente aqui na nossa cidade. Londrina, ela tem sim uma infestação desse pernilongo. E quem já teve dengue, até em comparação à Covid, muita gente fala que os sintomas da dengue, eles até são mais fortes, mais incômodos mesmo para a pessoa, né? E tem casos fatais. Acho que a gente teve mais uma confirmação na semana passada. A dengue, os sintomas são mais fortes, né? Porque a arbovirose, ele replica muito rápido esse vírus dentro do nosso organismo. Então, ele causa como se fosse um transtorno sistêmico. Então, o que é isso? O nosso sistema imunológico, ele não sabe o que ele faz. Né? Então, o foco de infecção, ele não é localizado, ele é por um todo. Então, dá cefaleia, então dor de cabeça, dor no corpo, dor na articulação, febre alta, né? A pessoa, ela fica mais apática, não come, né? Então, tomar água e se alimentar é primordial quando a gente tem a dengue. Então, tem que se cuidar. O que a gente pode esperar? Você falou que deve chegar só daqui a 1 ano e meio, né? No Sistema Único de Saúde, mais ou menos. E aí, é um esquema de quantas doses? Então, a Qdenga são 2 doses, no intervalo de 3 meses cada uma. Né? Hoje, na rede particular, está em torno de R$370 cada dose. Caro, né? É, caro. O bom, assim, é que crianças de 4 anos até 60 anos podem vacinar, mesmo que não tenha tido dengue. Aline, muito obrigada pelas suas informações aqui, super esclarecedora, viu? Obrigada, Patrícia. Se precisar, eu volto novamente. Está sempre convidada.